Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Newcastle, mais especificamente a saída do Rafa Benítez, né? Um anúncio que foi feito essa semana e que pegou muita gente de surpresa, uma novela que já se arrasta há algum tempo também e que, claro, traz desdobramentos, traz consequências. A mais nítida delas é que chegou a ter casa de apostas na Inglaterra suspendendo as apostas para o rebaixamento do Newcastle, porque muita gente imediatamente foi lá colocar um dinheiro apostando em que o clube vai ser rebaixado da Premier League na próxima temporada por conta da perda do seu treinador. Então esse é o assunto do vídeo de hoje. Antes, convido você a se inscrever no canal, só clicar aqui embaixo, um clique você se inscreve. Se quiser também ativa aí a notificação para ficar sabendo quando tiver vídeo novo por aqui. Deixe o seu comentário, curta o vídeo também, ajuda aí o canal a seguir crescendo. Rafa Benítez é um treinador um pouco controverso, porque ele chegou a ter uma rejeição muito grande, né? Primeiro nos períodos de Chelsea, depois até pela rivalidade que tinha construído na época de Chelsea e Liverpool, no meio da década passada. Então quando ele foi contratado ele já chegou com rejeição. E depois também no Real Madrid, até porque a passagem dele por lá nunca fez muito sentido em relação a ele ser contratado naquele momento, por estilo que era pouco compatível, acabou sendo demitido e depois o Zidane assume e consegue uma sequência de 3 títulos de Champions, pegando exatamente do Rafa Benítez. Agora, naquela temporada, o Rafa Benítez sai do Real Madrid, 2015-2016, assume o Newcastle numa situação delicada, é rebaixado com o clube. Mas ele toma a decisão de permanecer. Então, na mesma temporada, ele sai de um clube, demitido de um clube que seria campeão da Champions, para assumir um clube que seria rebaixado na Premier League. Mas ele toma a decisão de permanecer. E isso fez com que ele ganhasse muito prestígio, porque o Newcastle é um dos clubes que tem a torcida mais fanática, um clube extremamente tradicional na Inglaterra, é um clube que é um dos grandes regionais na Inglaterra, se a gente for falar historicamente também, olhando para a região nordeste do país. Então, não é qualquer clube. E por mais que tenha uma carência de títulos muito grande, chegou a ter bons times no final dos anos 90, por exemplo, chegou a brigar por título no meio dos anos 90, chegou a disputar competições europeias na virada do século. Então, é muito lamentável o que o clube tem passado nos últimos anos. E qual que é o grande vilão na cabeça do torcedor? O proprietário, Mike Ashley. Então aí já tem uma novela que se arrasta há muitos anos. Quando o Mike Ashley vai deixar o comando? Quando o Mike Ashley vai deixar e vai dar esse alívio ao torcedor que olha muito claramente para o proprietário como o culpado pela situação catastrófica do clube nos últimos anos, com rebaixamentos, no plural, com pouco investimento e com um time incapaz de brigar na parte de cima da tabela. Ter o Rafa Benítez naquele momento significou ter um treinador experiente, competente, porque isso ele mostrou em outros momentos da carreira também, chegou em baixa, é verdade, muito em baixa até, mas se a gente olha para o que ele fez no Valência, se a gente olha para o que ele fez no Liverpool, a gente viu ali um treinador competente, né, que tem capacidade, que é um treinador inteligente estrategicamente falando, pode não ter o melhor estilo para trabalhar com alguns dos principais elencos hoje. Até por isso não foi nada compatível com o Real Madrid, por exemplo. Mas para o Newcastle fazia sentido. E mais do que isso, a permanência significou dar a ele a possibilidade de conduzir o clube de volta e fazer uma espécie de uma revolução. Isso foi feito nos últimos anos, com uma reconstrução de elenco, com jogadores que chegaram, que saíram, com um time que ganhou corpo. E se a gente for falar da qualidade dentro do time, o investimento não foi tão alto o tempo inteiro, mas as peças que chegaram funcionaram. Então, se a gente olhar, primeiro, teve rebaixamento, ok, era quase inevitável quando ele assume e isso ajudou a recomeçar. Consegue o título, volta à elite na temporada seguinte. Volta com um desafio, permanecer, fugir do rebaixamento, não ficar lá embaixo. Foram temporadas instáveis. O time chegou a oscilar bastante dentro da tabela de classificação e em alguns momentos deu a impressão de ser sim um candidato ao rebaixamento nessa luta contra a queda. Mas se a gente for olhar no resultado final, um 10º lugar, um 13º lugar nessas 2 temporadas seguintes e uma relativa estabilidade, que veio também com uma evolução da maneira de jogar. Então o Rafa Benítez conseguiu, primeiro, se a gente for falar de sistema de jogo, estabelecer um sistema que virou um certo incômodo, inclusive para os times da parte de cima da tabela, o Manchester City que o diga, por jogar com um time muito defensivo em alguns desses jogos, a linha com 5, a linha com 4, um atacante na frente, forte na bola aérea, contando com a bola parada ofensiva, a ligação direta para sua referência, para tentar conseguir criar alguma coisa a partir disso. Pouco poder de criação, mas muita disciplina tática na sua estratégia defensiva como prioridade. A questão é que com as contratações da temporada 2018-2019, o time conseguiu dar um salto.
e os contratados renderam também, principalmente alguns deles. O Char foi uma contratação que deu muito certo para a defesa, jogador que foi bem pinçado ali do Deportivo, que tinha sido rebaixado na Espanha, chegou por um valor baixo e é um zagueiro que tem boa saída de bola e essa qualidade ajudou o Newcastle a ter uma capacidade também de iniciar a saída de bola com seus zagueiros. Então, eventualmente, não vai ser o time da bola longa, vai ser o time que vai sair tocando e que tem um bom zagueiro para construir as jogadas pelo lado direito. E o Char fez uma boa temporada. O Rondon, um jogador que se encaixou bem ao ataque, que tinha muito mais a ver com o ataque do que o Dwight Gale, que é um jogador que até hoje rendeu sempre muito mais na segunda divisão do que na primeira. Então essa troca com o West Bromwich funcionou. Rondon é um jogador de maior potência, de maior força física, que se estabelece melhor isolado na frente, tendo que trombar de costas com os zagueiros, e que tem um melhor poder de definição também. Então funcionou. Um atacante que encaixou com o estilo de jogo do Newcastle, encaixou com o estilo de jogo e com a exigência do Rafa Benítez. E mais do que isso, a chegada do Almiron, aí sim num investimento que fugiu um pouco das características do clube, também deu um salto de qualidade de criação. Chegava como um dos melhores jogadores da Major League Soccer. O Joseph Martinez ganhou o prêmio, né, no título do Atlanta United, mas para mim o Miguel Almiron foi o melhor jogador daquela temporada, a temporada passada, 2018, da Major League Soccer. E ele chegou e também teve uma adaptação até bastante rápida, chegando, contribuindo, mostrando serviço, não só como esse meia central, mas também como um meia aberto, que seria importante dentro desse esquema de jogo. Então, se a ideia é manter a linha de 5 na defesa, o Almiron teria que se encaixar como um dos meias abertos. Ele de um lado, o Ayoce Pérez do outro, com os dois no momento com a bola centralizando, já é uma comunicação, uma aproximação com qualidade com a bola que não existia até então. Isso ajudou até o Ayoce Pérez a recuperar um nível um pouco melhor na reta final. Então dá para dizer que existiu sim uma evolução considerável ao longo desses anos com o Rafa Benítez. Não era um grande elenco, não era um time agradável de ver, mas foi um time que soube se adaptar a um modelo estabelecido pelo técnico e soube crescer a partir disso. E os jogadores que foram contratados, não foram tantos, mas conseguiram acrescentar. Então, eu vejo o trabalho do Rafa Benítez como um trabalho interrompido num momento em que talvez estivesse no seu ponto mais alto. E aí fica a dúvida que a gente não vai ter a resposta. Como seria para 2019 e 2020? O time que terminou a temporada passada terminou passando a impressão de que seria um time estável de meio de tabela, não apenas um time que lutaria contra o rebaixamento, mesmo não tendo o elenco à altura de outros adversários de meio de tabela. Se a gente for comparar com os times que terminaram nessa faixa ali entre 7º, 11º, 12º da temporada passada. Então é um baque muito grande, porque ele quebra uma continuidade que era aparentemente promissora, porque já tinha atingido um bom nível, e porque gera a dúvida. E agora, qual o próximo passo? A incerteza é muito grande. Isso pode significar a chegada de um treinador, de repente até com uma outra ambição, vai que o clube de fato é vendido, mas essa novela se arrasta há tantos anos, né? E até essa especulação da venda surgiu no mês passado e depois não avançou tanto assim. Pode ser de novo o Mike Ashley blefando para depois ser mais odiado ainda pela torcida por não se livrar do clube e por não dar esse alívio à torcida. Então, qual é o próximo passo? Chegou a ter especulação até de Mourinho, mas será que vai ser? É um nome que de fato está no mercado, mas dentro desse perfil atual de gestão do Newcastle, talvez não faça muito sentido a especulação, não a contratação dele em si. A gente vai ter que esperar as próximas semanas. Só que com isso o tempo vai passando e o clube não sabe muito bem qual é o seu encaminhamento de janela de transferências. É uma outra questão que precisaria ser resolvida. Então, o Newcastle dá um passo rumo ao desconhecido que pode muito bem se transformar em um prejuízo enorme. De um clube voltando algumas casas, descendo um ou outro degrau, para eventualmente voltar a ser um time considerado um dos candidatos ao rebaixamento. Hoje não dá para cravar isso, ainda tem bastante janela de transferências. A gente ainda não sabe quem é o próximo técnico, mas uma coisa dá para dizer, o clube hoje perdeu o certo para trocar pelo duvidoso, que é a incerteza. Sabia exatamente o que tinha nas mãos, era um treinador que, por mais que tivesse divergências em relação ao clube com a política de transferências, tanto em relação aos valores como em relação à idade de jogadores contratados, questões contratuais e tudo mais, então as divergências sempre foram muito claras. O Rafa Benítez chegou a ameaçar não permanecer na temporada passada já, até por isso eu falei que é uma novela que se arrasta há algum tempo, mas me parece muito claro o prejuízo para o Newcastle. Claro, isso pode mudar. Isso vai depender das próximas semanas, mas é o retrato que dá para tirar hoje. Então sinta-se à vontade aí para comentar, para curtir, deixe a sua inscrição no canal também. Um abraço a todos e até a próxima.